Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Excelentíssimos senhores, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, nosso senador Nelson Trades, obrigado pelo convite honroso. Vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, também o senador Marcos Duval. Em nome de quem eu cumprimento a todos os senadores, membros desta comissão, muitos eu conheço aqui, a maioria. Senhores parlamentares, eu me faço acompanhar também pelo comandante da nossa Marinha, o almirante Ilks, que está presente, ao comandante da Aeronáutica, brigadeiro do ar Bermudes, o chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, interino, brigadeiro do ar Batista Júnior, o secretário-geral do Ministério da Defesa, o nosso almirante Garnier, e o comandante logístico do Exército, representando o comandante Léo Pujol, está aqui o general Barcelos, os companheiros do Ministério da Defesa, da Marinha, do Exército e da Força Aérea, senhoras e senhores. Presidente, senhores senadores, é uma satisfação eu retornar aqui a esta casa, né? Porque eu tive a satisfação e a honra de ser assessor parlamentar aqui. Né? Fui chefe da assessoria parlamentar do Exército. Aliás, o Exército me deu grandes oportunidades além dos 46 anos de serviço. Me deu experiência junto ao Executivo, ao Legislativo e Judiciário. Então, eu me sinto hoje aqui, como eu me senti na Câmara dos Deputados ontem, muito à vontade. E eu faço questão de sempre aceitar de imediato os convites, convocações, porque é a oportunidade que eu tenho de mostrar ao Congresso Nacional o nosso trabalho, o nosso esforço. Porque aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, é que são debatidos, que são resolvidos, que são encaminhados as principais questões inerentes às Forças Armadas. Então, o que eu vou passar aqui é uma oportunidade que eu tenho para passar essa comissão, presidente, vice-presidente, os senhores senadores, mas é importante que antes do debate eu passe algumas mensagens em relação às Forças Armadas, mais precisamente a nossa Marinha, o nosso Exército, a nossa Força Aérea, em que eu me julgo, me considero um representante político das Forças Armadas. Então, representante do governo, onde eu tomo a frente aí das forças, é o ministro da Defesa, o nosso senador sabe bem disso aí. Bom, passando a uma pequena exposição, o senador me deu meia hora, né, presidente, para discorrer, vou procurar seguir esse tempo, mas é muito importante que eu coloque algumas coisas em relação a nossos assuntos de defesa. Né? Então, o cenário atual é as Forças Armadas, eu temo que me proponho nessa meia hora. Né? Vou seguir esse sumário, um sumário lógico, né? E passando numa introdução, é a nossa história que eu vou resumir num slide só, num slide somente. É para dizer que as Forças Armadas esteve sempre presente, está na formação da nacionalidade brasileira. O espacial de Alcântara, nós reiniciamos o processo com o acordo de salvaguarda tecnológica que assinamos. Isso é uma janela brasileira para o espaço. Nós temos o centro de Alcântara com a melhor localização do mundo, uma infraestrutura aeroportuária muito boa e meios operacionais modernizados e prontos. O acordo com os Estados Unidos simplesmente é o primeiro passo e o segundo das Forças Armadas de hoje. É esse o motivo. É o tamanho do Brasil. É o tamanho do território, a nossa fronteira, o mar territorial, o nosso espaço aéreo. É rápido e simples e objetivo. Por que as Forças Armadas? Por causa disso, por causa do tamanho que o Brasil tem.
que ter as duas principais estratégias nossas, a da presença e da dissuasão. Resumindo, o papel nosso e as nossas estratégias são essas aqui. O Exército, as Forças Armadas têm que manter a paz. A partir de um conflito, a partir de uma guerra, nós perdemos a principal essência nossa, que é manter a paz. Isso aí é uma responsabilidade de todos nós, seja do Executivo, seja do Judiciário e particularmente. Nosso artigo, nossa Bíblia, nossa missão institucional está no artigo 142, em relação à defesa, na base da hierarquia e da disciplina, destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Essa aí é a nossa missão. Então, há algumas realizações nossas, alguns compromissos nossos, como, por exemplo, segurança das fronteiras, que tanto é falado, as Forças Armadas fazem a sua parte. Nós temos, durante o ano, várias operações Ágatas, na faixa de fronteira de 150 quilômetros de largura, né? E aqui são os números por ano, nós empregamos um efetivo de 25 mil militares, envolve aqui a presença da fronteira 6 milhões de brasileiros, há uma cobertura de 27% dessa faixa de fronteira nossa. Então, são números absolutos aqui, importantes, em que o Exército se faz presente nessa faixa de fronteira. A segurança do litoral nosso aqui, na zona economicamente exclusiva, aqui nas 200 milhas nossas, a Marinha com seu esforço, com seus meios, que são escassos, são pequenos, ajudado pela Força Aérea, numa plataforma muito rica nossa. E o espaço aéreo 24 horas por dia, de segunda a segunda, o controle completo de todo o espaço aéreo brasileiro, seja pela região da Amazônia, de Recife, Brasília e Curitiba, integrando tudo aí no complexo de proteção do nosso espaço aéreo. São 22 milhões de quilômetros quadrados vigiados todos os dias. Nós também não somos voluntários para essas missões. Nós cumprimos missão, somos convocados e tentamos ajudar o máximo possível nas operações de garantia da lei e da ordem. Senador, tá bom, senhor? Muito elogiado na Conferência das Nações Unidas sobre Força de Paz. Em 70 anos, a ONU empregou 71 missões de paz, nós estivemos presentes em 41 delas. Atualmente, das 14 missões, nós estamos presentes em 9, sendo uma com tropa na Unifil, Líbano, e missões individuais de observadores e outras. Atualmente, nós temos 285 militares empregados em operações de paz. E com os Estados Unidos, simplesmente, é o primeiro passo, e o segundo será a aprovação daqui, é um acordo que protege marcas e patentes, somente isso, porque componentes norte-americanos estão presentes em 80% dos satélites do mundo inteiro. Assim como nós fizemos, outros países fizeram também, que eu vou mostrar aqui a seguir. Então, um particular com a Ucrânia, entramos com os Estados Unidos, assim como vários outros países fizeram o mesmo acordo. Como exemplo, a própria Ucrânia, Nova Zelândia, a Índia, China e Rússia fizeram o mesmo acordo. Soldado cidadão, em que o recruta nosso, ele aprende uma profissão técnica. Então, com aquele sistema S, onde já passaram 15 anos de projeto, já passaram 240 mil jovens. Desculpe, presidente, eu estou andando um pouquinho rápido, mas o programa de atleta de alto rendimento nosso é um sucesso, porque nos Jogos Mundiais Militares, ele acontece um ano antes dos Jogos Olímpicos, e nós preparamos grande parte dos atletas olímpicos para os Jogos Olímpicos. Esse ano, os 7º Jogos Mundiais Militares será realizado em outubro na China, e nós estamos com a delegação muito boa. Em 2016, para se ter uma ideia, nós tínhamos na delegação brasileira 145 atletas militares, que significava 30% da delegação brasileira, e das 19 medalhas conquistadas pela delegação brasileira, 13
foram conquistadas por militares do programa de alto rendimento nosso. Então, estamos... Taré, nossa corveta, que é a menor embarcação de guerra que a Marinha tem. Nós acabamos agora uma licitação, uma concorrência pública para lançamento de 4 corvetas só, 4 para o mar territorial nosso. É muito pouco, é muito pouco. O sistema de monitoramento de fronteira, o CISFRON nosso, estamos com dificuldades também, mas estamos indo. A dificuldade dos projetos nossos é o oxigênio dele, é o orçamento. É o orçamento. Depois eu vou dar um exemplo do Guarani. O Guarani, nós fizemos ver a Iveco, uma firma italiana, montou uma fábrica no Brasil, emprega brasileiros, mão de obra nossa, gera emprego, gera divisas. Assinamos um contrato com eles de 120 Guaranis ano. Não foi, nós fomos o 7º país da América do Sul em gastos de defesa. E coincide, se 1,4, 1,5, 1,3, coincide com a média histórica dos últimos anos. Bom, passando agora à reestruturação da carreira. É importante, é lógico, que quem procura a carreira militar procura por 2 principais motivos. Procurar uma carreira de Estado, uma carreira segura, e o outro motivo por vocação. Mas nós temos que tentar reter os talentos nossos, incentivar os talentos nossos e proteger a família militar. Porque nós temos aí, os militares têm a sua idiosincrasia e as peculiaridades da profissão militar. Então, militar. Por que reestruturar a carreira militar? Para modernizar a gestão, lógico, melhorar o aproveitamento das capacidades nossas, aumento da longevidade, aperfeiçoar a legislação, atrair e reter os talentos nossos. Aí os militares, né? Nós fazemos um juramento que é princípio da carreira militar, que são esses aqui. Todo militar presta perante a bandeira nacional o mesmo juramento e termina que cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Então, está aqui. Então, nós não temos um compromisso de trabalho empregador-empregado. Não temos. Nós não temos um regime de trabalho. Nós temos um compromisso com a nação brasileira. Nós, militares integrantes da Marinha, Exército e Força Aérea. A Fundação Getúlio Vargas levantou nos 2 trabalhos que fez bem isso, né? As peculiaridades da carreira militar são essas aqui. Nós temos uma disciplina rígida, não recebemos hora extra, temos condições de trabalho, não temos adicional noturno. Nem os militares querem isso, nem os militares, porque senão vão perder a essência da profissão militar. Na estruturação da carreira militar, o objetivo é atrair, reter talentos, aperfeiçoar a gestão, já falei. Para isso, nós somos regidos por leis ordinárias e temos auxílio moradia. No dia 1º de janeiro de 2001, com a medida provisória, nós perdemos tudo isso. Tudo isso. E nos afeta até hoje. Um coronel que passou para a reserva em 2001, né, com essas vantagens, e um coronel que passa hoje para a reserva, ele perde cerca de 30% a menos daquele coronel daquela época, né? Como exemplo aqui, os militares, aqui na coluna da esquerda tem a remuneração bruta, atual, bruta, do soldado ao general de exército, só que para chegar a um general de exército demora mais de 42 anos de serviço e de uma turma de 400, só 4 chegam ali em cima. Mas vamos ver a pirâmide, representam 45% do efetivo recebem menos de 2 salários mínimos. Botando os rabos juntos, 58% do efetivo dos militares recebem até 4 salários mínimos. Um general lá em cima, que representa 0,1%, recebe nos postos mais altos. Então, aqui uma comparação com carreiras do Executivo, em comparação aos nossos oficiais que têm nível superior. Um aspirante oficial, que está em vermelho, na linha de baixo, ele começa recebendo bruto aquilo ali. Comparando, subindo a linha vermelha, nenhum chega perto. Nenhuma carreira chega bem perto de que isso.
comparando o final da carreira, a linha azul de baixo, a última linha, um coronel, ele, depois de 30, 35 anos de serviço, ele recebe aquilo ali. Subindo a linha azul, nenhuma outra carreira do Estado no seu maior posto, maior, recebe parecido. Temos que ter em mente a nossa dissuasão e presença, temos que buscar a reestruturação da carreira militar, já devíamos ter buscado isso há tempo, a oportunidade é agora, para atrair e reter os talentos nossos. As Forças Armadas constituem verdadeiro patrimônio da nação brasileira. Né? Os índices de credibilidade estão aí. Esse aí de 2017, como uma instituição de mais confiabilidade da nação brasileira. Obrigado pela oportunidade de poder falar alguma coisa em nome da nossa Marinha, Exército e Força Aérea. Agradecemos a fala do excelentíssimo ministro da Defesa, general Fernando. Passo agora, conforme a rotina dessa sessão, aos senhores senadores para... Ao presidente Bolsonaro nas escolhas dos seus ministros. É verdade, ele nem tem acertado em todos. Mas se eu fosse presidente da República, eu também, o meu ministro da Defesa seria das Forças Armadas Brasileiras. E Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência é o homem certo, na hora certa, no lugar certo, e quero parabenizá-lo pela escolha. Bom, eu sou R2 de 1990 e ao longo desses anos sempre acompanhei de dentro, né, as dificuldades e toda a estrutura das Forças Armadas. Recentemente, após empossado aqui como senador e fazendo parte aqui da CRE, tenho caminhado com as autoridades, né, com os comandantes e coronéis das Forças Armadas brasileiras e tenho percebido que nada ainda evoluiu nessa questão de prioridade, né, no olho da sociedade, dando prioridade para as Forças Armadas brasileiras. Parece que ainda tudo se permaneceu no mesmo período, apesar de que, mesmo ali tendo uma aceitação da sociedade de mais de 80%, mas na hora de ter ali o investimento e toda a estrutura para as Forças Armadas, então, executar suas missões, não é dado esses investimentos. Diante da devastação ética, moral e econômica em que foi deixado o nosso país. Então, todas essas coisas têm que ser colocadas nesse momento de partida. E temos um governo fictício, um governo virtual, que é uma percepção criada por uma mídia de porão, uma mídia que quer desconstruir o Brasil, uma mídia apátrida, uma mídia que não tem compromisso com a verdade e que tenta desconstruir 24 horas por dia o que é feito no nosso país. Armadas, missão dada, missão cumprida. Né? Esse é o nosso norte. Aí, em relação às perguntas que Vossa Excelência fez, se o efetivo é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. E a gente tem uma condição de convocação por mobilização muito boa, muito boa. Por isso que a gente não se aposenta, a gente fica numa condição de mobilizável passando para a reserva. Então é um contingente razoável para que a gente possa atender as demandas que forem necessárias e precisas. Então, quanto ao efetivo, ao vice-presidente dessa comissão, conhecedor dos nossos assuntos, presente sempre. Em relação ao KC 390, né? 390. Nós temos uma encomenda da Força Aérea Brasileira, eu estou com o comandante da Força Aérea aqui, o brigadeiro Bermudes, nós temos uma encomenda de 28 KCs, 28, a Força Aérea. O primeiro será entregue esse ano, né? Pela Embraer Defesa, que eu vou tocar, é outra pergunta sua, que aproveitando. Então, o senador, como está essa situação em relação ao KC 390 e a Embraer? A Embraer se associou à Boeing recentemente, né, a Boeing, mas foi preservada e foi costurada
desde 2016. Em 2016 foi a primeira oferta da Boeing em relação à Embraer. A Embraer foi privatizada em 1994, né? Então ela é uma empresa privada, mas com uma origem e um início muito forte da parte militar. E manteve no bojo dela a Embraer Defesa, que para a gente é muito importante. A proposta de 2016 não estava boa, mas felizmente na privatização tem chamado Golden Share, que são as regras de ouro, em que o governo brasileiro poderia usar para vetar o acordo, né? Iria vetar, porque ele afrontava um pouco as partes estratégicas nossas. De 16 até 18, passando para a decisão do presidente Bolsonaro no início de 19, foi feito um acordo em que não seria necessário usar o Golden Share. A Boeing ficou com a parte das aeronaves comerciais de maior vulto, com 80%, e a Embraer continua com 20%. As aeronaves executivas, todas com a Embraer. E preservou 100% brasileira, 100% Embraer, o que nós tínhamos medo, que era a Embraer Defesa. Na Embraer Defesa criou-se uma nova joint venture, que é exatamente a do KC-390, né, com 51% nacional e 49% da Boeing. Com isso aí preservamos a parte principal brasileira e uma ajuda no mundo inteiro da Boeing negociar, porque não resolve só os 28 encomendas da nossa Força Aérea. Para sustentar, precisamos de encomenda do exterior. Então, em relação a... E acompanhei isso de perto. Nossos homens são treinados não para segurança local, nossos homens são treinados para a guerra. E na guerra, realmente, você não pergunta. Porque ou você morre ou você mata. A formação é outra. É isso que eu estou querendo dizer. Então, não é próprio. E, para mim, eu, que estive nessa parte, repito com muito orgulho, fico vendo que a GLO do Rio, e eu estou à vontade para falar porque ela começou em governo do qual eu era parceiro do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, aliás, foi o período de se esse tema tem sido discutido no âmbito do governo, de uma restrição bem mais ampla e bem mais dura às GLOs, principalmente aquelas que vão perdurando ao longo do tempo. Eu agradeço a paciência do presidente e agradeço também. Que trata do projeto que nós vamos avaliar aqui no tocante à reestruturação das carreiras militares, ele é esclarecedor, ele é fundamental. Quem trabalha com a hipótese de que há algum privilégio com relação aos militares nessa discussão que nós estamos tendo, ou é falta de conhecimento, isso a gente resolve esclarecendo aí a sugestão de repente pegar essa parte da apresentação e fazer um trabalho de formiguinha, de gabinete em gabinete, mostrar a realidade. Há uma preocupação minha, por exemplo, no tocante às forças auxiliares nessas propostas. A expectativa de vida de um policial militar no Rio de Janeiro, por exemplo, é 58 anos. Eu acho que não existe nada igual no Brasil. Então, é tratar os desiguais de forma desigual, de maneira a produzir justiça. Então, é bem esclarecedor o início das carreiras típicas de Estado com ensino superior das Forças Armadas em comparação com as outras. Então, está comprovada ali a necessidade, como os militares já vêm há décadas sofrendo com defasagem, com tratamento diferenciado, sempre a pior para os militares. Portanto, esse é um momento, sim, importante de se fazer justiça, isso muito longe de ser um privilégio. Eu sou filho em vários lugares na Amazônia, por exemplo, os índios só conhecem os militares. Quando há crise, em diversos segmentos, seja na segurança pública, seja na defesa civil, os militares são sempre apostos, são convocados e vão lá e cumprem a missão e, como sempre, a contento. E essa parte social acaba também gerando um resultado que ajuda o Brasil a combater uma das maiores dificuldades que nós temos hoje, que é a geração de emprego. Uma notícia que talvez uma fábrica de viaturas militares se instale na Bahia, né, em relação a isso. E eu peço... Ministro, é um privilégio responder a pergunta do senhor Luan do Espírito Santo. Se não é, passou a ser nosso amigo. É fato que a nossa esquadra, nós estamos com uma idade média de 40 anos nas fragatas, nos nossos navios de escolta. Então, nesse núcleo, nós estamos realmente com muitas dificuldades.
Por isso que nós estamos, então, com um programa de corvetas classe Tamandaré, que, na verdade, são navios que estão sendo fortalecidos em função das negociações em curso, podem ser até reclassificadas como fragatas, nós estamos estudando isso ao nível do almirantado. E a construção naval já foi mencionada pelo nosso ministro do Estado da Defesa. Mas em outras áreas, nós não estamos tão atrasados. Nós mencionamos aqui o navio de desembarque multipropósito, o Bahia. Eu também menciono o porta-helicópteros multipropósito, o Atlântico, são navios do Estado da Arte. Então, em alguns núcleos, nós estamos bastante atrasados. Na parte dos submarinos, nós estamos atrasados, sim, em termos de construção, como é que é o andamento. Mas estão previstos para esse governo o lançamento de mais 3 submarinos, da classe Scorpene brasileiro. Então, e dando continuidade também ao programa nuclear da propulsão. O desafio é, como bem disse o nosso ministro, o desafio orçamentário. Eu agradeço a pergunta. No núcleo esquadra Força de Superfície, muitas dificuldades em termos de idade, e as corvetas só vão começar a ser construídas, se tudo correr bem, em 2020, com previsão de entrega da primeira em 2024. Muito obrigado, senhor presidente. Ministro Fernando Azevedo e Silva, ministro do Estado da Defesa, de todos os senadores presentes, nosso vice-presidente, e entrego a palavra ao nosso ministro para suas considerações finais, antes de encerrar a reunião. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores senadores, eu queria agradecer o convite. Sempre que eu for convidado, eu virei essa casa aqui. Pode parecer lamúrias, pode parecer que falei de orçamento, mas não, eu tenho muita esperança no assunto de defesa, por alguns motivos. Tenho muita esperança. A primeira esperança é a origem do governo atual. O nosso presidente tem origem militar, conhece os nossos assuntos, dá relevância aos nossos assuntos, e ele passou 27 anos aqui, eu fui assessor parlamentar, falando das condições precárias das Forças Armadas. Então, eu tenho muita esperança que o setor defesa será muito bem visto pelo atual governo. Presidente, vice-presidente, senhores senadores, obrigado pela presença. Muito obrigado.